Então, como é que nós nos encontramos hoje em termos de reforma tributária? Por um lado, existe um projeto que é tido como um projeto de apoio quase consensual, que é o projeto de criação de um IVA nacional. São vários projetos que surgiram aí, né? Tem o projeto do IPEA, que é o projeto do IVA dual, tem o projeto do próprio Raul, que é um projeto mais abrangente, mais complexo, tem o projeto do API, que é esse consensual que acabou sendo apresentado na Câmara dos Deputados, mas a ideia é fundamentalmente que se deva trabalhar num grande projeto holístico, agregado, e que pegue toda a base de serviços, que é a fonte de todo o inferno tributário brasileiro, ISS, ICMS, PIS e COFINS, e também o IPI, ainda que o IPI esteja cada vez mais irrelevante do ponto de vista econômico, mas pegue esses impostos, crie um grande tributo sobre consumo, um tributo nacional, e aí se congregue os interesses de União, Estados e municípios. Esta é uma visão, esta é uma linha, e é a linha que o presidente Rodrigo Maia adotou quando pegou o projeto do CECIF, projeto da Lavra, de um grupo de economistas desse CECIF, e apresentou ao Congresso Nacional, criando um grande IVA nacional, um Imposto sobre Valor Agregado Nacional. Bom, frente a essa realidade, como é que nós, no governo federal, vamos nos comportar? Em primeiro lugar, como eu tentei antecipar aqui, eu acho que essa vai ser uma discussão longa e difícil pelas razões que eu acabei de descrever. Vamos apoiar, vamos ajudar, vamos colocar toda a nossa estrutura para apoiar esse projeto, inclusive trabalhando a quatro mãos. Temos tido vários contatos com a equipe do CECIF, o API, o IPSANT, enfim, aquela turma toda que está trabalhando no projeto, mas obstáculos sérios vão surgir, inclusive questionamentos quanto à constitucionalidade desse tipo de visão holística, abrangente, e dificuldades operacionais e políticas por causa disso que eu falei, né, o conflito entre interesses tributários, governadores, prefeitos e a própria União. Será que devemos, então, repetir o que já aconteceu e o que vem acontecendo há 30 anos? Quer dizer, colocar todos os ovos numa cesta só? Apresentar um projeto de reforma tributária como esse que está hoje sendo analisado na Câmara dos Deputados, e apostarmos na sua aprovação, que eu acho que hoje o clima, pelo menos assim, do ponto de vista social, é muito positivo. Bom, tem sido nos últimos 30 anos. Mas do ponto de vista da sua tramitação legislativa, devemos correr os riscos de apostarmos apenas nesse projeto, colocarmos todos os nossos esforços apenas nesse projeto, ou devemos também começar a fazer alguma ação paralela, algum esforço de melhorar o ambiente tributário, algum esforço de trazer mais racionalidade, simplificação, desburocratização, melhorar o relacionamento setor produtivo com a Receita, com o Fisco, e com isso criarmos um ambiente mais favorável à retomada da economia brasileira, ainda que paralelamente aos esforços de aprovação dessa reforma tributária mais abrangente. E essa é a decisão que foi tomada pelo Ministério da Economia. Então, fundamentalmente, eu quero só dar basicamente as linhas do que nós vamos fazer, e aí a gente pode abrir para uma discussão mais detalhada. Primeiro, projeto desse IVA nacional, desse grande projeto nacional, vai estar no Congresso, nós vamos estar apoiando, vamos estar participando,
mas vai ser um projeto que, mesmo que exitoso, e faremos tudo para que ele avance, vai demorar. É um projeto que vai ter um longo período de tramitação, muita dificuldade, e nós não podemos correr o risco de ter uma nova eleição, e aí uma nova eleição sem aprovação de um projeto joga tudo para estaca zero. Sempre é assim. Você pode estar muito avançado no projeto, tem uma nova eleição, joga tudo na estaca zero, começa tudo de novo, e isso, como eu disse aqui antes para vocês, relatando todos esses esforços, aconteceu nos últimos 30 anos. Então esse é um esforço, é um risco muito grande. O Brasil não pode esperar um período muito longo para nós mexermos em profundidade no sistema tributário. E aí veja o que é que nós estamos então imaginando. A criação de um IVA federal, do Imposto Único Federal. Esse Imposto Único Federal vai pegar o PIS/COFINS, vai pegar o IPI e vai pegar todo o componente do IOF que não é regulatório, que é estritamente arrecadatório. Quando a CPMF foi extinta, pegaram o 0,38 e jogaram nas operações de crédito. Então isso não é imposto regulatório, não é um imposto que o Banco Central utiliza para fazer política econômica, política monetária, política cambial, é simplesmente um componente arrecadatório. Então tiramos isso também e jogamos isso tudo num IVA federal. Esse IVA federal vai englobar, como eu falei, PIS, COFINS, é um novo sistema, não é que nós estamos reunindo esses três, é um novo imposto, que será um IVA, e o importante, seria um IVA, o espelho daquele que está sendo discutido na Câmara dos Deputados para ser implantado para o país como um todo. Só que o projeto que está correndo na Câmara, como eu disse, vai ter essa enorme dificuldade de ser discutido com uma estrutura federativa tão complexa. O nosso IVA não, é uma jurisdição tributária só, é só do governo federal, pode rapidamente ser aprovado e nós vamos ter um sistema mais simples, mais racional e que pode, lá na frente, aprovado esse outro, que deve demorar mais tempo, se acoplar com muita facilidade. A ideia é que esse IVA federal possa ser e aí nós estaríamos, de alguma forma, simulando o modelo canadense, que é do IVA dual. Se cria um IVA central, que depois ele pode ser harmonizado com os estados que optem, mediante convênios, para aderir a esse IVA. Quer dizer, nós não estaríamos impondo aos estados e nem aos municípios a adesão, mas simplesmente tendo um imposto que funciona, que é bom, que é racional e que segue todos os preceitos de um bom IVA, de livro-texto. Essas outras entidades poderiam simplesmente aderir, e aí num processo virtuoso, vamos supor, São Paulo aderindo, aí o Brasil inteiro vai na hora, os grandes municípios, um aderindo, os outros vão rapidamente. Então é um processo aí muito mais de opção. Essa é uma coisa que eu aprendi nesses 2 dias do Banco Mundial. Não adianta vir de cima para baixo, não vai funcionar. Vergar 26 vereadores, quase 6 mil prefeitos, com uma vontade única, de cima para baixo, é o que está acontecendo nos últimos 30 anos e isso não funciona, a experiência deles. Então foi muito bom essa experiência ontem, porque realmente isso foi confirmado, validado, legitimado pela experiência, e isso foi o conselho que os outros países deram. Negocie, monte um modelo e depois vai discutir por adesão. Olha, excelentes perguntas. Com relação à redução de carga tributária, nós temos um sonho. País com nível de renda per capita do Brasil não pode ter carga tributária superior a 25% do PIB. É uma insanidade a gente imaginar país com a renda per capita nossa ter carga tributária de 33%, 34%. Então, a meta seria chegar nesse patamar de 25%. Aí é que está. É aquilo que uma vez, num debate com o João Melão, ele falou para mim: Marcos, você tem que ter as suas metas, mas tem que ser como os antigos navegadores faziam.
é a estrela lá, é a sua meta. Sabe que você nunca vai atingi-la, mas você tem que ir naquela direção sempre. Ela que vai orientar você, olhando para o céu, olhando para aquela meta. A nossa meta é essa, então a gente tem que avançar nessa direção. O que vai garantir o ritmo do atingimento dessa meta é o sucesso no ajuste fiscal, no processo de privatização, no processo de eficientização da economia, que vai aí sim garantir crescimento. Se nós fizermos o que a estratégia do ministro está... Vocês estão percebendo que ele está dizendo, ele não está... Ele está contando com o seguinte, por exemplo, funcionalismo público. É o segundo maior item de gasto público. Demitir funcionário ou reduzir salário é uma briga de 10 anos, acabou esse governo. Aí vai ser a plataforma para voltar ao outro. É a garantia de volta do outro se começar uma briga para fazer isso. Então, qual é o melhor jeito de fazer? Fica quieto, vai ter nos próximos 2 ou 3 anos, 40% dos funcionários públicos em determinados setores, inclusive na própria Receita, vão estar aposentando. Se nós, com esse processo de desindexação, que ele está chamando do pacto fiscal, desoneração, desindexação, desobrigação, e tem um outro des ali, que são 4 des que ele fala. Se isso for garantido, acabar com esse negócio de indexação de salário de funcionário público, etc., os que têm condições de aposentar vão se aposentar. Daqui a 2 anos já vai estar reduzido em 40% o contingente de funcionário público. Então, controlando o concurso, não deixando entrar, digitalizando as coisas, nós vamos fazendo esse ajuste. Então, isso é o que vai garantir a meta de como é que nós vamos fazer para chegar em 25. Mas a meta, o ideal, a minha estrela é 25, né? Com relação à sonegação, isso é o ponto crucial da nossa economia e é o ponto crucial da economia indiana, discutimos muito isso, né? O IBGE diz que a economia informal no Brasil é 27%. Eles definem a economia informal como aquela economia que é informal mesmo, não tem nem registro, não tem nada. Agora, a minha definição de economia informal do ponto de vista tributário é esta economia, vamos supor que seja 27%, além disso tem a evasão tributária, tem a sonegação e tem a elisão. Se a gente somar a economia que não paga imposto porque é informal e aquela que é formal, mas que, de alguma maneira, circunscreve a legislação em seu benefício próprio, nós estamos falando estimativas da Receita em 40%. Já tem 13% de target antes de atacar a informal, né? Isso que é mais fácil de atracar a sonegação. Não, isso quer dizer, o que a gente perde de arrecadação. Se a legislação brasileira fosse cumprida religiosamente, se todo o setor produtivo pagasse todos os impostos de acordo com o que a legislação diz, se não houver sonegação, evasão ou elisão, a arrecadação seria 40% maior do que é hoje. Então, veja, é muito forte. Por isso é que eu defendo a movimentação financeira, por isso é que eu defendo o imposto sobre pagamentos. Eu incorporo esse segmento, por isso é que com uma alíquota desse tamanhinho, eu gero o que vai precisar pelo menos uns 4 ou 5 pontos adicionais no IVA federal. Vamos supor que eu resolva, ou que eu não, a sociedade resolva, não desonerar a folha mediante um imposto de 0,60, 0,65 na movimentação financeira. Vamos supor que não seja isso. Vamos fazer pelo IVA federal, na alíquota do PIS, COFINS. Vai ter que ter 4 pontos percentuais a mais em cima daquilo. Quer dizer, a alíquota já está estimada, para nós termos um imposto único federal, isso eu estou dando previsões. Nós depois vamos discutir, vamos ver. A alíquota deve ficar mais ou menos, para manter a mesma arrecadação de hoje, com a mesma base, de 12% a 14%. Aí, se a gente coloca mais 4%, vai de 16% a 18%. Depois, se for juntar com o IVA estadual e federal, essa alíquota vai para 30%. E a sonegação varia na proporção direta da alíquota nominal. Então, é uma insensatez, quer dizer, é um convite à sonegação, e havendo sonegação aumenta a burocracia, aumentando a burocracia aumenta a corrupção, e aumentando a corrupção aumenta o contencioso, e é um círculo vicioso que a gente está cansado de conhecer. Por isso é que eu, em função deste alto nível de
economia subterrânea, digamos assim, que envolve tanto a legal quanto a ilegal, a formal, mas que não cumpre direito suas obrigações, você conseguir chegar nela, faz isso que você mencionou no começo, na primeira manifestação sua. Não é possível nós arrecadarmos mais, todo mundo pagando menos? Os que pagam imposto hoje no Brasil pagam demais. Os que pagam hoje pagam demais. É possível garantir a mesma arrecadação, fazendo com que os que pagam demais hoje paguem menos. Por quê? Nós estamos incorporando essa economia informal, essa evasão. Então, eu acho que a oportunidade é agora. Nós temos pressa. Essa é a razão de, por exemplo, eu falar, olha, vamos começar a trabalhar nos impostos federais. Porque não podemos ficar esperando o melhor, que seria o ideal, e depois enfrentar dificuldades e a gente não avança. Vamos dar os nossos primeiros passos. E eu quero apresentar o esboço do projeto de reforma tributária nos próximos 30 dias. Essa é a nossa coisa. Aí abrir para uma ampla discussão. Aí eu vou querer voltar aqui, vamos fazer, sei lá, qual é a forma como vocês trabalham, fazer seminários setoriais com grupos. Já tive com o IDV, por exemplo, vai participar conosco, já combinamos várias vezes. E aí começar a discutir. Não sei, aí o prazo pode demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, provavelmente, mas esse ano, até agosto, setembro, nós queremos mandar isso para o Congresso. E reforma tributária, como eu disse, se houver um trabalho prévio de convencimento da sociedade das suas características positivas, ela pode avançar muito rapidamente. É uma reforma propositiva, ela não tira privilégio de ninguém. Ela só melhora o playing field, ela garante condições melhores para todo mundo funcionar. Então, o problema é a gente trabalhar para minimizar eventuais discrepâncias, mas acho que isso é perfeitamente possível. Nós gostaríamos de chegar ao final desse ano com essas reformas, tanto a previdenciária quanto a tributária, aprovadas. É a meta do governo.